Salve, salve rapaziada, quem tá falando aqui é Pelé do Manifesto, eu sou rapper, poeta e sou arte educador. E vou estar aqui dando prosseguimento à nossa aula, né? Vou estar dando prosseguimento aí ao nosso curso, a nossa oficina de rap, de hip hop, juntamente com Everton MC, juntamente com o DJ Dom Chaves, né? O hip hop ele inicia ali, né? Ele inicia ali no gueto dos Estados Unidos, mais precisamente no Bronx, né? Com um cara chamado Cole Herc, que ali na década de 70 ele faz a primeira festa de hip hop, a primeira festa ali de rap, né? Onde ele toca a melodia, ele toca a batida e os breaks das músicas de funk e soul. E a galera começa a gostar do que ele está fazendo ali. 10 anos depois, o hip hop ele chega aqui no nosso país. Na década de 80, ele chega aqui no Brasil. E essa é a nossa temática de hoje. Uma das nossas temáticas de hoje é a chegada do hip hop e a origem dele aqui no Brasil, né? Além de trabalhar dentro dessa temática qual a importância do hip hop e do rap para a comunidade negra, né? Para o povo preto e para o povo pobre, a gente também vai aprender algumas técnicas de composição de rap. Então, fica aí, não perde, e eu vou mostrar para vocês aqui agora o quadrinho da nossa primeira parte da aula de hoje. Olha aí, ó, para você não se perder. Tá dando pra ver aí direitinho? Esse reflexo aí tá maroto, hein? Acho que deu pra galera ver. Então vamos lá. Já dei um spoiler pra vocês aqui do que vai rolar, né? O hip hop no Brasil. Eu já falei pra vocês que o hip hop no Brasil ele começa ali na década de 80. O rap ou hip hop são coisas diferentes, né? O rap ele é uma subvertente da cultura hip hop, né? Mas ali naquele início a galera ainda está muito envolvida com todos os elementos, a galera gosta e aprende ainda todos os elementos ali naquele início, então eles estão muito interligados. E o rap, ou hip hop em si, né? Que o hip hop ele é uma cultura de imposição, o hip hop ele é uma cultura para o jovem periférico, para o jovem preto, para o jovem negro, de se impor, de se mostrar para a sociedade, falar eu existo, eu quero ser protagonista da minha história, não é isso? Então, o Brasil ali na década de 80, ali no início de 80, ele ainda está vivendo um processo chamado ditadura militar, onde as pessoas elas dificilmente davam a sua opinião, né? A opinião das pessoas era muito observada pelo governo militar, né? Então as pessoas elas ficavam meio que receosas de estar se expondo, de estar mostrando realmente o que elas pensam. É um momento muito difícil ali político, né? Um momento político muito difícil do nosso país. E o hip hop ele já chega no Brasil nesse período. Lembra que o Brasil só vai ali conseguir o fim da ditadura militar ali em 85, de 85 a 90, que é aquele processo ali, né, de desmilitarização ali do nosso governo. E o Brasil ali no início de 80, 5 anos antes desse início do processo, né, do fim da ditadura militar, o Brasil ele ainda vive com a mão de ferro, né? O Brasil ainda vive um processo forte ali de controle, principalmente com a censura, enfim, e tantos outros órgãos ali que controlam a opinião do cidadão. E o hip hop ele chega em São Paulo, ali, mais precisamente no metrô São Bento, ali na Galeria 24 de Maio, onde os jovens, não é como hoje que os jovens ali têm acesso à internet e tal, quer saber do que está acontecendo no mundo inteiro, tu vai ali na internet que tu fica a par de tudo, bota um vídeo no YouTube, enfim. Naquela época os jovens tinham que se encontrar em espaços públicos, trocar revista, porque tu só conseguia entender o que estava rolando fora lendo as revistas e ouvindo discos, né? Nem era CD, eram os discos mesmo, aquele bolachão, fitas, enfim. Os jovens eles tinham que trocar fitas, trocar revistas e trocar discos, emprestar um para o outro, conversar, para saber o que estava acontecendo no mundo, né? Agregar conhecimento para eles. E eles se reuniam ali no metrô, ali na Galeria 24 de Maio, no metrô São Bento, para trocar essas ideias e para dançar, principalmente, né? A cultura da dança era muito forte, a black music era muito forte, estava forte no mundo e chegou com essa força em São Paulo. E o principal expoente ali dessa cultura nova que estava chegando no Brasil era esse cara aqui, ó, chamado Nelson Triunfo. Cadê o Nelson Triunfo? Tá aqui, ó, Nelson Triunfo. Nosso cara aqui que muitos consideram o cara precursor ali do hip hop, né? No Brasil. Nelson é o cara que começou, o precursor realmente da parada aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo
Como o hip hop ele é um estilo novo, entre aspas, novo, né? Esses caras que são aí grandes expoentes, são grandes nomes da cultura hip hop, como já foi citado, Kool Herc, África Bambaataa, Grandmaster Flash, Nelson Triunfo. Esses caras eles ainda estão vivos, né? Então é muito importante que a gente conheça aí a história deles, que a gente vá pesquisar, que se puder, quem puder conhecê-los pessoalmente. O África Bambaataa já esteve aqui em Belém, né? Aqui em Belém do Pará, onde eu moro. Não tive oportunidade, não consegui, estava doente na época, não consegui conhecê-lo, mas seria uma honra para mim conhecer um dos caras que foi fundadores da cultura que eu amo e faço parte. Mas eu consegui conhecer o Nelson Triunfo, né, lá em Brasília, no ano de 2015. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e eu vou estar mostrando uma fotinho minha aí com o Nelson aí para vocês verem. E pá, eu acho que vai aparecer por aí. E é muito importante a gente absorver o que esses caras ainda têm para ensinar pra gente. Como eles ainda estão vivos, né? Eles ainda têm muito a ensinar e muito a repassar e muito a engrandecer a cultura hip hop. Então esse cara, o Nelson Triunfo, lembra, o Brasil tá vivendo uma ditadura militar. Tem uns vídeos dele, uns depoimentos dele falando que ele sofreu muita repressão nessa época, né? Do governo, da ditadura militar, da polícia, enfim, simplesmente por estar dançando. Lembra que eu falei que o hip hop ele é uma cultura de imposição, ele se impõe, onde é o jovem da periferia, ele tem voz, ele quer ser visto, ele quer ser protagonista. E isso incomoda muito, principalmente numa época onde dar sua opinião, onde se impor, não era bem visto, no caso, né? Principalmente pra gente que vem do gueto, que vem da periferia. Tem um documentário na Netflix que eu indico pra vocês, é um filme na verdade, né? Que eu indico pra vocês, que é do Marquinhos, lá de Brasília. Se liga só, procurem aí. O nome do filme é Branco Sai, Preto Fica. Presta atenção. Branco Sai, Preto Fica. É o nome do filme. Espero que vocês ouçam, vejam, aliás, esse filme aí. Tem na Netflix, eu não sei se já tiraram, cheguei a ver na Netflix. É muito importante para entender um pouquinho ali do que era esse período, do que era fazer arte, principalmente ser integrante do hip hop ali nesse período de ditadura militar. E o Nelson, ele tem vários depoimentos onde ele fala que ele era preso, ele era perseguido, ele era detido simplesmente por estar dançando, né? Por estar ouvindo música, por estar metendo ali os passos de break, porque a galera do break, né, que é uma das vertentes ali do hip hop, juntamente com o rap, juntamente com o grafite, com o DJ, o break é o que faz o hip hop basicamente pulsar no Brasil. A galera se encontra ali para meter os passos de dança, para ouvir o rap, mas principalmente para meter os passos de dança, para dançar, né? Para se conectar através da dança. E simplesmente por estar dançando, o Nelson e a galera era presa, era detida, era acusada de vadiagem, né? Enfim, para estar abordando um pouco dessa temática aí do rap, do hip hop, que ele tem as suas origens negras, porque ele significa tanto para o povo negro, que ele não é simplesmente um estilo musical, nem um estilo de vida somente, né? O hip hop, ele é a voz de quem não tem voz, como diz o KLJ. O hip hop, ele é emblemático, ele é empoderado para o povo preto, ele é uma ferramenta de empoderamento para o povo negro. E isso em 80, o hip hop chega no Brasil. Ali por 84, um grupo de rap dos Estados Unidos chamado Public Enemy vem fazer um show em São Paulo. E ali, quando rola esse show ali do Public Enemy, os jovens de São Paulo ficam atônitos. Eles ficam ali apaixonados pelo hip hop, pelo rap, né? Por aquela forma de expressão, de cantar, de ser protagonista. E ali começam a surgir os primeiros MCs, que a gente chama, né? Os rappers. E surge o primeiro disco de rap do Brasil, que é esse aqui, ó, o Hip Hop Cultura de Rua, ali em 88. De um cara chamado... é uma coletânea, no caso, né? Que tem os dois grandes expoentes ali daquela década do hip hop nacional, que são o DJ1 e o Taíde, né, galera? Que são famosos até hoje. O Taíde virou apresentador de TV, enfim. São caras que eles são conhecidos até hoje e são vivos também. E posteriormente a esse disco do Taíde DJ1, tu tem o discão, mano, chamado Consciência Black Volume 1.
desse grupinho aqui, ó, chamado Racionais MCs, o maior grupo de rap da história do nosso país. Salve, salve, Racionais MCs, minha inspiração, hein? Que ali, Racionais MCs já vem com uma outra temática. Não só aquela temática de estar animando baile, de estar animando festa. Racionais já traz uma reflexão sobre o que é ser negro, o que é ser pobre no país, qual a visão da sociedade para conosco. O Racionais MCs ele já traz grandes reflexões, ele já traz grandes músicas de protesto. E ali é um start, ali é o pulo do gato para o rap nacional. Lógico, ali na década de 80 vocês também vão ter grandes nomes ali, ó, como Pepeu, cantando a música das minas, né? Chegaram Ruth Carolina, Beth Josefina, Pepeu, Max B.O., SP Funk, DMN, GOG, MV Bill, Sabotagem, Marcelo D2, Sabotagem já mais recente, viu? Eu tô botando aqui só alguns nomes dos rappers famosos aí, enfim, que fizeram história, né? Sabotagem não era da década de 80. Já é mais nova geração, MV Bill, Sabotagem, D2, Gabriel Pensador, enfim, Sistema Negro, já é velha escola também. São grandes nomes aí, e você tem hoje no cenário do rap, né, do trap já mais recente, você tem o MC Caveirinha, você tem o de Fidelis, enfim, você tem o Menor Todd, você tem Rafa Moreira, você tem o Djonga, enfim. Hoje o hip hop, o rap ele é muito democrático, né? Tu não precisas aprender a tocar um instrumento necessariamente para começar a fazer rap. Então o rap você consegue fazê-lo em qualquer lugar. Basta saber rimar, basta pegar uma batidinha ali. E nem precisa às vezes de batido. O rap ele também é feito a capela. O rap ele é feito no beatbox também. Enfim, então o rap ele é muito democrático e você tem o surgimento aí de grandes artistas, de grandes rappers aí na história do Brasil e do mundo principalmente. E agora a gente vai passar para a nossa segunda parte da aula. E vamos dar prosseguimento à segunda parte da nossa aula, que é a importância do rap e do hip hop para a comunidade negra, para o povo preto. Eu vou mostrar para vocês aqui a nossa plaquinha com os tópicos que a gente vai estar abordando agora na nossa aula, né? E o primeiro tópico, se vocês perceberem, é o negro no Brasil. Porque não tem como a gente falar da importância do hip hop, da importância do rap para o povo negro, sem entender, né, como se desenvolve o povo negro na nossa sociedade. De 1500 a 1888 no Brasil, a gente vive um período chamado de regime escravocrata, onde de início os povos indígenas foram escravizados, eram chamados de negros da terra. Posteriormente, os povos africanos foram escravizados, sequestrados, traficados em navios negreiros e trazidos ao Brasil. Para aqui trabalhar nas lavouras, para trabalhar no plantio de cana-de-açúcar, para trabalhar nos engenhos, servindo a alguém. E nesse período eles tinham que esquecer o seu nome, ganhavam outro nome, tinham que aprender uma nova língua, uma nova cultura, morar em um outro país, em um outro continente. Eles eram muitas vezes humilhados, açoitados, tinham seus pés e suas mãos decepadas, não podiam fugir porque eles eram castigados se eles fugissem. Eles trabalhavam basicamente 20 horas por dia, 18 horas, 19 horas por dia. Era um regime de escravidão. Eles não eram considerados seres humanos, eles eram considerados objetos, eles eram considerados coisas, eles não eram considerados humanos. Imagina viver isso de 1500 até 1888. E quando chega um belo dia, esses habitantes negros, já de 1888, já não tinham quase relação com a África. Eles eram nascidos no Brasil. Eles não tinham para onde fugir, eles não podiam voltar para a África. Eles eram nascidos aqui. A princesa imperial, regente, em nome de Sua Majestade Dom Pedro, faz saber a todos que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarado extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Manda, portanto, a todas as autoridades que têm conhecimento da lei que a cumpram e a façam cumprir. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, pela Princesa Isabel. A gente tem um período chamado de abolição da escravidão. O Brasil, ele foi o último país do mundo
a abolir a escravidão. Só que esse cara que estava lá em regime de escravidão, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, ele não tinha profissão, ele não tinha bens, ele não tinha terra, ele não tinha direito a nada. Ele simplesmente foi largado no mundo. Alguns tinham profissão, alguns sabiam fazer algumas coisas, alguns sabiam ler, eram ensinados pelos seus senhores. Mas esses nunca iam arrumar emprego. Sabe por quê? Porque nenhum branco ia pagar um negro para trabalhar. Até ontem eles eram escravos, eles trabalhavam de graça. O Estado ele tirou dos senhores esses escravos. Nenhum branco ia pagar para nenhum negro trabalhar. Então, o negro ele não tinha direito a nada, ele não teve nenhum assistencialismo. O Estado brasileiro ele não arcou com nada, ele simplesmente soltou os negros na rua. E foi aí que começa um dos principais problemas sociais do Brasil. Esses problemas que persistem até hoje, no século XXI. Em 2021, esses problemas ainda são muito visíveis. O negro ele não tem onde morar, então ele começa a ocupar as áreas periféricas da cidade. Ele começa a ocupar em algumas cidades as favelas. E você tem um processo de favelização do Brasil. Então você tem aquele inchaço populacional dentro das favelas e dentro das periferias, onde muitas pessoas pobres residem. Pessoas que não têm acessibilidade, pessoas que não têm acesso a transporte público de qualidade, saneamento básico de qualidade. Muitos deles não sabem ler nem escrever, ou então tem até o ensino fundamental, não conseguem emprego devido a baixo nível de escolaridade, tem uma baixa renda. Enfim, então esse problema social que a libertação dos escravos sem assistencialismo nenhum ocasiona no Brasil, ele vai ser muito importante para a temática do rap hoje, para a temática do rap há 10 anos atrás, para a temática do rap da década de 90. Os grupos de hip hop eles surgem ali justamente para denunciar esses problemas, né? Essa mazela social que o povo preto, que o povo pobre sofre, que não é de agora. Isso vem desde 1500, com o período da escravidão, com a libertação sem auxílio nenhum do Estado brasileiro e com os problemas sociais que a gente vive até hoje. Pensando nisso, quando o jovem periférico, o jovem negro, ele encontra o hip hop, ele encontra o rap, que é aquela forma de expressão, de se impor, de ter voz, né? Pensa, o jovem periférico ele não tem acessibilidade de nada. O jovem periférico ele não tem voz. Ninguém ouve. Ele não domina as grandes mídias. Ele não domina, não é dele, os veículos de comunicação. Muitos não têm acesso à internet. Eles só veem uma maneira de conseguir se expressar, que é através da arte, que é através do rap, que é através do hip hop. E o povo negro, ele vê o hip hop como essa forma de denunciar o que ele passa. Uma abordagem policial. Ele denuncia a falta de escolaridade, a precariedade do ensino público. Ele denuncia ali a violência, o racismo que ele sofre, a falta de emprego. Então, através do rap, ele consegue falar, ele consegue ser visto. E quem ouve ele consegue se ver na música dele. Assim como a gente se vê, a gente se encontra nas músicas dos Racionais MCs. Assim como o Nego Drama fala por tantos brasileiros. Assim como Jesus Chorou fala por tantos brasileiros. Assim como Vida Louca fala por todos os brasileiros. E é por isso que Racionais, com essas temáticas, acaba dominando e se popularizando no Brasil ali na década de 90, ali no início dos anos 2000. Por ter essa característica, por fazer esse tipo de denúncia, por conseguir dialogar com a população. Racionais, MV Bill e tantos outros artistas do rap têm esse trabalho social, enxergam ali no rap uma ferramenta de transformação, de conseguir fazer as denúncias e tentar mudar e modificar essa realidade que o povo pobre, que o povo negro, ele passa no Brasil. Então, pra gente, me incluindo, que também é a temática dos meus raps, o rap, ele não é simplesmente um estilo musical. É uma forma da gente se defender. É uma forma da gente se expressar e mostrar pro Brasil que a gente vive, que a gente existe. E todos os problemas que a gente passa,
Essa é a importância do rap, essa é a importância do hip hop para o povo negro. E agora nós vamos para a terceira parte da nossa aula, que são as técnicas, né, para se compor um rap. Não tem tanto segredo assim para se compor um rap, né? Mas algumas técnicas são importantes para a gente aprender, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas técnicas, depois eu vou estar mostrando para vocês os tipos de rima, né? Porque isso influencia muito no flow que a gente vai ter, né? Os tipos de rima. Mas primeiramente vamos aprender algumas técnicas aqui e logicamente eu vou estar trazendo para vocês o nosso quadro, né? Tão famoso quadro aí, ó. São algumas técnicas que eu considero muito importantes para se aprender, né, a fazer um rap. A primeira é o vocabulário. Quando a gente faz um rap, a gente costuma utilizar muitas palavras. Então, se você não tiver um grande vocabulário, não tem muito problema. Basta o quê? Você ler. Porque através da leitura, a gente acaba aprendendo novas palavras, a gente acaba enriquecendo o nosso vocabulário, aprendendo o significado dessas palavras e a gente acaba utilizando ele no rap, né? Porque lembra, o rap ele tem que ter rima. Então, para você ter rima, para você rimar as palavras, você tem que conhecer várias palavras. Para você rimar, por exemplo, algo com canção, você tem que saber que canção rima com mansão, que rima com porção, que rima com feijão. Mas não só pegar os finais que combinam. Você tem que dar significado para eles. Porque é muito fácil chegar aqui e rimar pão com feijão, por exemplo, para vocês. Não vai ter significado nenhum, a não ser que eu esteja fazendo uma refeição. Perceberam como a gente acaba utilizando palavras que têm sentidos parecidos, que acabam completando uma ideia e que o final rima, para justamente fazer o nosso verso, para justamente fazer o nosso rap, entendeu? Então, é importante a gente ter um bom vocabulário. E não tem segredo para o vocabulário. A gente tem que ser adepto da leitura. A gente tem que ler. A gente tem que conhecer novas palavras. Então, eu indico para que vocês comecem a ler. Ah, Pelé, mas eu tenho que ler, sei lá, Machado de Assis? Não. Você não tem que ler só Machado de Assis. Você pode ler um livro que você gosta, sei lá. Eu gosto de ler Machado de Assis, por exemplo. Eu gosto de ler Carlos Drummond de Andrade. Eu gosto de ler essa de Queiroz, por exemplo, né? Mas eu não peço que você exclusivamente leia isso, né? Eu também li um livro chamado A Batalha do Apocalipse, que é um livro muito bom, é um livro de ficção, é um livro bom pra caramba. Então eu indico para que você leia aquilo que você gosta, né? Porque a leitura ela tem que ser prazerosa, a leitura ela não pode ser forçada. Você tem que gostar daquilo que você está lendo, para você ter um grande vocabulário, para as rimas começarem a surgir no imaginário. Lembra que a cabeça é um cofre, então guarda as palavras aqui, tipo como se fosse no armário, para depois você ser craque na rima, tipo como era no futebol um tal de Romário, entendeu? Então o verso ele vai saindo assim, a gente tem que dar sentido para ele. Segundo, para se escrever uma rima, para se escrever um rap, você tem que ter um tema. Exclusivamente tem que ter um tema? Não, você pode fazer ali livre. Mas é interessante para quem está começando você fazer a música com um tema. Como o Nego Drama tem um tema de Racionais MCs. Você precisa ter um tema de início que é justamente para você conseguir focar, para você conseguir se prender ali na música e você conseguir desenvolver a sua rima. Né? Como Sou Neguinho, que é uma música minha, tem um tema, a temática é uma temática de discurso racial, ali de debate, né? É uma música que eu boto pra fora ali o que é ser negro, né? No Brasil, o que é ser negro em Belém, como eu vivi, como eu vejo, como a sociedade me vê, como eu vejo a sociedade que me cerca, né? Como ela age sobre mim. Então, é importante você ter um tema justamente para você desenvolver ali o seu rap com foco, né? Para você conseguir achar um tema, você botar todo o seu conhecimento sobre esse tema ali. E até mesmo se você não tem o conhecimento sobre esse tema, isso é um passo para que você estude sobre ele, né? Você vai lá, pesquisa
estuda sobre esse tema, aprende e acaba repassando o conhecimento que muitas vezes ocorre ali no rap, né? Que muitas vezes ocorre no hip hop. É você tá passando esse conhecimento para quem tá te ouvindo, né? Portanto que as primeira vez que eu ouvi falar de Stephen Hawking, nem foi na física, a primeira vez que eu ouvi falar em Stephen Hawking foi num rap do Facção Central, né? Então olha aí, então a gente às vezes a gente não ouve, a escola não ensina algumas coisas pra gente e o rap ele tá ali e planta aquela sementinha na nossa cabeça e a gente fica com essa curiosidade de aprender e pesquisar, né? Então o rap ele é muito importante para isso também, para gerar aquela sementinha da dúvida na cabeça de quem tá ouvindo, para que ele vá atrás do conhecimento. Terceiro tópico, a repetição. Eu fiz meu primeiro rap, Pelé, e eu achei ruim. Eu sou ruim. Não, você não é ruim. Você está aprendendo, você está pegando a prática, você está pegando o jeito. Assim como jogar futebol. Os jogadores profissionais de futebol, eles treinam todos os dias. Eles são bons, mas eles treinam todos os dias, justamente para aperfeiçoar isso. Então, assim como no futebol, o rap também você tem que treinar. Você tem que exercitar esse músculo aqui. Você tem que treinar, você tem que repetir. Então você tem que ali ficar treinando, escrevendo. Quando eu iniciei ali na minha escrita do rap, eu também comecei com uma rima ruim que eu achava muito boa e com o tempo eu fui vendo que era ruim e eu tenho que melhorar, botei na minha cabeça que eu tinha que melhorar e comecei a escrever todo dia. Eu escrevi um rap, até que 2 anos depois que eu comecei a escrever rap, que eu resolvi mostrar pra galera e falei, não, isso aqui tá bom. E resolvi mostrar pra galera o que eu tinha feito, porque eu tinha treinado, ficava ali na repetição. Isso serve até para rima improvisada. Quem gosta ali do freestyle, da rima improvisada, é treino. Tem que ficar treinando, lógico. Quem tem um talento vai conseguir se destacar muito mais rápido, mas é desenvolvimento. No futebol é a mesma coisa. Você tem um talento, mas se você não treinar, se você não aperfeiçoar esse talento, você nunca vai ser um grande jogador, às vezes nem chega nem a ser um jogador profissional. Então, é dedicação, é talento. E, como eu acabei de falar, dedicação e foco. Você tem que focar naquilo que você quer, em tudo na vida. Se você não se dedicar, se você não focar naquilo que você quer, se você não mentalizar aquilo que você quer, vai ficar muito difícil, você vai ficar disperso. Então você tem que ter essa determinação. Eu vou fazer um rap, eu quero fazer um rap, eu vou me dedicar a isso, eu vou tentar ser o melhor, eu vou tentar chegar próximo da perfeição. E como é que eu vou conseguir isso? Através da repetição, do treino. O tema vai me ajudar. E o que vai me ajudar também, além do tema, é o vocabulário. O vocabulário. Salve galera! Chegando aqui ao final da nossa aula, eu trouxe aqui algumas métricas, né? Para vocês aqui, algumas formas de rima, para a galera entender mais ou menos como utilizar essa forma de escrita para modificar o seu flow, para moldar o seu flow aí, né? E eu trouxe aqui para vocês um pequeno esqueminha aqui de apenas 4, que são técnicas que eu utilizo. Eu trouxe aqui as minhas músicas, exceto essa aqui, que é Nego Drama, que eu trouxe para vocês, que é uma música famosa, mas eu também vou citar uma música minha depois aqui, para vocês entenderem como é que eu trabalho e para vocês desenvolverem o flow, enfim, e o tema de você, e o tema já, e a métrica de vocês, né, aí, utilizando aqui as táticas de escrita, utilizando para vocês aqui as técnicas de composição. Então vamos lá. Rimas alternadas. O que é isso, Pelé? É quando o final da primeira linha, ele não vai rimar com o final da segunda. Ele vai rimar com o final da terceira. E o final da segunda, ele vai rimar com o final da quarta. Beleza, mas eu não entendi nada. Vou fazer pra vocês aqui, ó. Eu trouxe uma música minha chamada Primo. Ó. Meu primo precisou de mim e só me viu na TV. Não vi ninguém. Eu tava lá trancado fazendo rap. Pra tentar salvar uma vida que eu nem vou conhecer. E não salvei quem tava lá comigo desde moleque. A primeira rima com E, a segunda com EC, né? A terceira rima com E e a quarta com rap. Entendeu? Olha aí. Meu primo precisou de mim e só me viu na TV. Não vi ninguém, que eu tava lá trancado fazendo rap. Pra tentar salvar uma vida que eu nem vou conhecer. Que rimou com TV. E não salvei quem tava lá comigo desde moleque. Que rimou com rap, ó. São as rimas alternadas que a gente chama, né? Aqui são as rimas paralelas.
que o final da primeira rima com o final da segunda, o final da terceira rima com o final da quarta. Eu trouxe aqui Nego Drama para vocês entenderem mais ou menos, porque ela tem duas formas. Ela tem essa aqui, tipo, do Nego Drama. Problemas com escola, eu tenho mil fita. Inacreditável, mas seu filho nos imita. No meio de vocês ele é o mais esperto. Ginga e fala gíria, gíria não, dialeto. É o Nego Drama. Você pode ter também aqui as rimas paralelas somente de A, entendeu? Que é geralmente o que eu faço em algumas músicas minhas, o que o Black Alien faz, né? Que eu aprendi essa técnica com o Black Alien, ouvindo o Black Alien, né? E vou trazer a música Soneguinho, por exemplo. Eu sou neguinho sim, sou preto com muito amor. Daquele que olha no espelho e acha foda sua cor. Eu não nasci pra tá chamando ninguém de doutor. A minha meta é levantar cada irmão que tombou. Então eu repito 4 vezes o mesmo final. Eu faço elas em paralelo, mas repetindo 4 vezes o mesmo final. Então você pode fazer as rimas paralelas dessas duas maneiras. E eu vou trazer aqui pra vocês as rimas intercaladas. O que é intercalada, Pelé? É basicamente o que a galera chama hoje de construção, né? A galera costuma chamar algumas rimas intercaladas de construção nas batalhas de MCs e tal. Algumas construções elas nem rimam o meio, ela rima realmente só o final, tipo A, B, C, B, por exemplo, entendeu? Mas eu vou trazer essa aqui intercalada bem pra vocês com a música A Voz, que é uma música minha que ainda nem lançou, né? Tô trazendo pra vocês aqui. Eu vim pra reinar no meio desse pão e circo, onde o palhaço finge que não paga mico, onde a vida não importa, se não tem CNPJ que chacota, o seu salário vai ser micro. Pode ver que as rimas do meio elas rimam entre si, e as duas últimas elas combinam também. Então vai lá de novo. Eu vim pra reinar no meio desse pão e circo, onde o palhaço finge que não paga mico, onde a vida não importa, se não tem CNPJ que chacota, o seu salário vai ser micro. Essa é a rima intercalada. E agora, para finalizar aqui, as rimas encadeadas. Rima encadeada? Rima encadeada. Eu trouxe para vocês a música Devaneios, para vocês perceberem mais ou menos o que é uma rima encadeada. É um pouco mais complicada, é um pouco mais complexa essa de fazer, assim como a intercalada também é um pouco mais complexa de fazer, mas não é tão difícil, como eu falei anteriormente. Com o treino, vocês vão aprender a utilizar. Eu trouxe a música Devaneios. Meu RH é a rua, eu quis tua alma nua, eu quis tua alma nua e eu tive assim que eu pude. O amor é traiçoeiro, é o peão no tabuleiro, então tira essa máscara que esconde teu nude. As duas primeiras elas rimam entre si, a terceira ela não rima com ninguém. A quarta e a quinta rimam entre si, não rimam com as duas primeiras, mas rimam entre si, e a última ela rima com a terceira. De novo, vou pegar para exemplificar para vocês aqui. Meu RH é a rua, eu quis tua alma nua. Eu quis tua alma nua e eu tive assim que eu pude. Dá para vocês verem? Meu RH é a rua, meu RH é a rua, eu quis tua alma nua, eu quis tua alma nua e eu tive assim que eu pude. O amor é traiçoeiro e o peão no tabuleiro. Então tira essa máscara que esconde o teu nude. E pode dar prosseguimento com ela também encadeada. Tipo, depois dessa frase não te ilude e não recusa. Eu sei que não é virtude, mas a culpa é de quem se acusa. Entendeu? Então você pode brincar com flow ali. Consciência pesada estilo beat. Então liga pra insônia que essa noite a gente faz um feat. Se é cada qual na sua solidão, eu vou compartilhar a minha fazendo virar canção. Eu sou um perigo, eu sou benigno. Pode me cancelar, se der, pode até culpar meu signo, enfim. Aí você vai brincar com todas as técnicas aqui, com a técnica que você se sentir melhor, com a técnica que você quiser aí. Você pode ficar à vontade e olha só, para você anotar aí, pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade. Treine muito e se divirta fazendo seu rap. Muito obrigado, tamo junto.